Olá pessoal, olá meus irmãos, eu estou aqui e vou gravar mais um vídeo trazendo um estudo aqui de revelação sobre o anticristo, o homem da impiedade que está registrada na Sagrada Escritura, na Bíblia. Então o que acontece, pessoal? Vou estar entrando nessa causa aqui do anticristo, né, do antimachia, e está escrito lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1, 2, 3, até o 8, 9, 10 ali, fala claramente, até o 8, fala claramente que ele é o filho de Satanás, é o homem da impiedade. Ele tem a operação e vai ter a administração aqui no mundo segundo a eficácia de Satanás. Então esse anticristo aí, este antimachia, ele já é de um país aí, que eu vou estar citando aqui, daqui a pouco eu vou estar entrando nessa causa aí. Daqui a pouquinho eu entro nessa causa aí. Ele é de um país, é um grande líder político, é um líder, pode se considerar mundial já, né? Porque ele já está na Europa ali e ele já tem uma grande liderança na Europa. Vou estar trazendo o nome dele, o sobrenome dele para você daqui a pouco e a forma que ele já está atuando antes de se apresentar. Ainda não se apresentou como o anticristo não, como o antimachia não, mas ele vai se apresentar daqui a pouco. Em pouco tempo aí ele vai se apresentar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Criador vem falando comigo nas madrugadas. Eu tenho orado nas madrugadas, eu tenho obedecido a palavra que ele me revelou dentro da a enciclopédia, né, que é uma coleção de livros, que é a Bíblios, né? A Bíblia tem 66 livros. E tem uma passagem no livro de Provérbios, que é pertinho de Salmos, né? Provérbios, e ali tem uma passagem no capítulo 8, no versículo 17, onde que ele fala sobre orar de madrugada. Então, quando eu aprendi isso, lá nos anos 80, lá em 1981, né? Muitos de vocês aí não eram nem nascidos, e muitos de vocês aí que estão entrando nesse vídeo, que está chegando nesse vídeo, que estava deslizando a tela do celular aí, né, e encontrou esse vídeo, fica nele até o final, pessoal. Fica nele até no finalzinho dele, porque você vai receber aqui uma grande revelação, um grande ensinamento sobre esse anticristo que está para se apresentar no planeta Terra. Ele vai ser um grande líder mundial, vai liderar o mundo como um imperador. Aliás, ele já está sendo chamado de imperador lá na Europa. Ele já está sendo chamado de Deus Júpiter lá na Europa. Ele já está sendo chamado do homem que vai trazer a paz mundial. Um grande líder. Eu vou estar citando sobre ele. Daqui a pouco eu entro nessa causa aí. Mas olha aqui, olha. Permaneça no vídeo. Não passa o vídeo não, você estava deslizando aí a tela do celular, você encontrou esse vídeo, e você que é seguidor já desse canal, né, que está aí, Iau restaura, né, porque é Iau que restaura, é o Criador de todo o universo quem restaura. Os mensageiros dele, os ministros dele, tem que ter essa simplicidade, essa capacidade de falar que quem faz a restauração é ele. Nós somos o canal que ele pode nos usar para trazer a revelação das profecias, a revelação da palavra, para levar vocês ao conhecimento, ao entendimento, para estimular a fé, para estimular a tua capacidade espiritual também, uma capacitação espiritual através da palavra, para você se firmar cada vez mais nessas verdades do Criador do universo. Porque está chegando o dia, pessoal. Está chegando o momento da tribulação entrar na face da terra. Está chegando, está bem as portas já. Essa tribulação já está batendo nas portas para entrar. E ela vai entrar porque esse homem da impiedade vai se apresentar daqui a pouco. E eu vou te falar por que ele vai se apresentar. Mas eu quero estar lendo aqui uma palavra para você. Numa profecia do livro de Ezequiel, está escrito na Bíblia, Ezequiel, mas o nome do cara é Ezequiel. Todos os sobrenomes deles têm Iau no final. Todos os vídeos eu estou falando sobre isso para vocês memorizarem. E você que está entrando pela primeira vez nesse canal, que está me vendo pela primeira vez, vai estar me vendo aqui ministrar sobre o verdadeiro nome do Criador do Universo, o verdadeiro nome do Salvador, porque nos foi revelado. Nesses 45 anos de meditação, de oração, de jejum, de consagração, de busca, nas revelações das profecias, o Criador tem nos revelado sobre o final dos tempos, sobre a tribulação que vai chegar, sobre o anticristo que vai se manifestar, que vai reinar por 7 anos. Ele vai colocar 3 anos de falsa paz no mundo, mas depois ele vai apelar, ele vai se apresentar verdadeiramente, vai tirar a máscara, né? A máscara dele vai cair diante dos Yaldim lá em Israel.
né? E aí ele vai perseguir, usado por Satanás, é claro, né? Porque é o filho de Satanás, esse cara, escolhido, ele é o escolhido do Dema, ele é o escolhido de Satanás. Então ele vai reinar por 7 anos, mais 3 anos e meio vai ser de uma falsa paz aí. E isso já está para acontecer. Por que, o Della Terra, que isso já está para acontecer? O que acontece, pessoal? Antes de eu entrar nessa causa, dessas revelações aqui, ó, eu quero pedir para você que é seguidor, você que não é seguidor desse canal, se torna seguidor desse canal, se inscreva nesse canal aí, ó, tem uma taginha preta aí do lado, ó, tá escrito assim, ó, inscrito. Aperta aí, vai aparecer um sininho. Aí o sininho você aperta nele, que quer dizer, ali você apertando o sininho, as notificações do YouTube, ele vai notificar você quando eu lançar mais vídeo aqui, o YouTube vai te avisar. Então aperta na taginha preta inscrito, aperta no sininho que ele vai aparecer, são todas. Aí vai aparecer uma taginha branca aí escrito assim, todas, aperta em todas. Você já fica inscrito no canal, não paga nada, é de graça, porque de graça recebemos, de graça damos, né? Tá escrito na Bíblia, de graça receber e de graça dai. Então nós estamos ministrando as revelações da Bíblia, das profecias que são reveladas a nós, em 45 anos estudando, orando, se consagrando, como eu já disse, e as revelações das profecias vêm clareando dentro de nós. E nós estamos estudando muito a história também nesses 45 anos, porque as profecias, elas andam de mão dada com a história. História e profecias andam junto. Elas têm que estar junto. E agora, junto com as profecias e com a história, está tendo também a manifestação da geopolítica, que eu vou entrar nesse assunto da geopolítica um pouco, para você entender sobre esse anticristo, esse antimachia, que vai entrar para se apresentar assim que começar a tribulação. Em poucos dias pela frente aí, tem pouco tempo aí pela frente, tá para acontecer isso, porque é uma profecia que vai se cumprir. E eu vou ler uma parte dessa profecia agora, que está no livro de Ezequiel, né? Que o nome dele é Ezequiel, todos eles têm Ial no final. Então tá escrito assim, olha, Ezequiel, você não lê junto não, você anota aí no papel, arruma a caneta, o papel, o lápis, alguma coisa para você anotar todas as passagens que eu vou citar da Bíblia. E depois você lê, você relê, você medita, pede para alguém que chama Ruach Kadosh, que é o Espírito do Criador que está dentro de você, para ele te ajudar a entender. Se você não entender no decorrer do vídeo. Senão você volta o vídeo de novo, assiste de novo, pega as passagens bíblicas, se você não conseguir anotar tudo agora que eu vou citar, você anota depois que você assistir de novo o vídeo. Mas faça o que eu te pedi, inscreva-se aí, aperta na taginha preta, aparece o sininho, aperta no sininho, aí aparece todas, aperta em todas. É 3 passos para você se tornar seguidor desse canal. Vira seguidor desse canal. Como eu já disse, não paga nada, nunca vai te pedir nada, não pedimos dinheiro, não pedimos piques, não pedimos e não falamos em dinheiro aqui, a não ser contra, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e nós vivemos por dinheiro, precisamos de dinheiro, trabalhamos para ganhar dinheiro, né? Eu trabalho, ganho meu dinheiro, porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar luz e água e pagar a internet para eu poder estar fazendo os vídeos aqui, tem que ter uma internet boa aqui, né? E tenho que ter tempo, então eu trabalho muito para poder ter tempo. Se eu trabalhar pouco, eu não tenho tempo, né? Então eu trabalho muito mesmo, para poder ter tempo de fazer os vídeos e lançar os vídeos para ajudar o povo, para ajudar a humanidade, principalmente a igreja do Criador, que foi comprada pelo preço de sangue lá no madeiro derramado pelo filho que o Criador mandou. O filho único que ele tinha lá, o nosso irmão mais velho, né? Que é Yahshua o Mashiach, que a religião chama de Jesus Cristo, que quer dizer porco ungido, né? Porque Cristo é ungido e Jesus quer dizer porco, javali. A religião, infelizmente, ela ensina isso para o povo, está aprendendo o povo nas suas doutrinas humanas, está ensinando o povo e segurando o povo nessas filosofias humanas. É uma doutrina humana que tem aparência de sabedoria, humildade fingida, mas não tem valor algum perante ao Criador do universo, que é o nosso Pai, que mandou o seu filho mais velho, que é o nosso irmão, que é o Yahshua Mashiach, que a religião chama de Jesus. Esse Jesus foi a Igreja Católica, o Imperador Constantino, que criou esse nome, inventaram esse nome e colocaram na Bíblia, quando foi fazer a Bíblia de papel. Vou dar só uma pinceladinha aqui para você entender, mas não vou entrar nessa causa agora, tá bom? O que acontece, pessoal? Você
Se inscreveu no canal? Então faz mais uma coisa que eu vou pedir para você, porque eu quero que as pessoas recebam essa revelação profunda sobre o anti-Machia, sobre o anticristo, que vai se apresentar em pouco tempo para dominar o planeta Terra, sendo usado por Satanás, sendo conduzido por Satanás. Aonde está isso, Della Terra? Está no 2 Tessalonicenses, dentro da Bíblia, no livro Novo Testamento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 em diante ali, do 2 em diante, você já vai entender isso. Até no 6 ou no 7 ali, você vai ler que esse anticristo aí, esse antimachia, ele tem a eficácia de Satanás. Ele vai ser usado por Satanás. Mas isso depois que houver uma grande atrocidade na face da terra. Vai haver um grande balanço na terra, vai haver um acontecimento na face da terra em pouco tempo aí. Eu acredito que de 2025 agora, até na máxima entrada de 2026, isso vai acontecer. Estamos em cima, tá bem em cima desse momento para esse acontecimento. Então eu vou estar lendo aqui nesse profeta, porque eu vou para outros profetas depois, tá? Eu vou lá para o profeta Yaohana. Se você for procurar Yaohana, você não vai achar, né? Porque não tem Yaohana, porque eles mudaram o nome, colocaram o nome errado, colocaram João. Então vou lá para o apóstolo João, que está no Apocalipse depois. O apóstolo João, o nome dele é Yaohana. Então aqui onde que é o Ezequiel, que está escrito Ezequiel na Bíblia, marca aí, Ezequiel capítulo 38. Eu vou ler o versículo 17, mas você não lê não. Presta atenção aqui no vídeo para você não perder nenhuma revelação que vai estar vindo para você aqui. O Criador do Universo vai usar a nós através do Ruach Kadosh aqui, que vai nos lembrar das passagens. Nessas passagens é o Ruach Kadosh que nos lembra. O Espírito do Criador, que a religião chama de Espírito Santo. Por que é ele que nos lembra? Vou só dar uma pinceladinha aqui para você entender. Quando o Filho do Criador, o nosso irmão mais velho, que a religião chama de Jesus Cristo, que é o Yahshua, o Machia, ele estava aqui na terra e ele falou com os apóstolos lá, inclusive esse apóstolo João, que está na Bíblia ali no Apocalipse, que o nome dele é Yaohana, falou assim, ô Yaohana, aí ele chamou os Cepas também, né, que os Cepas eles colocaram o nome de Pedro, falou assim, ô Cepas, vem cá, chamou cada um pelo nome certo, porque o Filho do Criador não ia chamar eles por esses nomes mentirosos que o Constantino colocou na Bíblia para enganar a humanidade toda, sendo usado por Satanás, né? Aí ele chamou eles e falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês abandonados não, eu vou pedir para o Espírito do Pai vir morar em vocês, o Ruach Kadosh. E quando o Espírito do Pai vir, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai ensinar para vocês todas as coisas e ele vai fazer vocês lembrar de todas elas. O Ruach Kadosh vai fazer isso. A religião fala que, lá está escrito no livro do apóstolo João, né, que é o Yaohana, que é o Espírito Santo, mas ele não tem esse nome, é Ruach Kadosh. Foi Satanás que usou a mente do Constantino com 318 bispos, lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, e colocou esses nomes errados, para enganar a humanidade dentro da Bíblia. Por isso que lá no livro de Apocalipse, né? Apocalipse no capítulo 12, no versículo 9, fala, né? Que a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele engana o mundo todo. Como é que ele engana o mundo todo? Dessa forma aí, ó, dentro da Bíblia. Colocou a mentira dentro da Bíblia, colocou o fermento dentro da Bíblia usando o imperador Constantino, né? Mas antes ele já tinha usado a Eva lá para enganar Adão, né? E cometeu o erro lá no Jardim do Éden para destituir a humanidade da presença do Pai. Mas o Pai trouxe a humanidade para a presença dele de novo através do Filho que ele tinha lá, que é Yahshua Machia. Então o que acontece, pessoal? Vou ler aqui para nós entrarmos nas revelações, porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu quero esse vídeo aqui bem claro, revelado para vocês, o mais curto possível, para vocês assistir várias vezes sobre esse anticristo aí, ó. Presta atenção no que eu vou ler, ó. Ezequiel, que está Ezequiel na Bíblia, no capítulo 38, no versículo 17. Eu vou ler assim, ó. Você lê não, você não lê não, você só aguarda aí, ó. Escuta bem, porque eu leio devagarzinho, tá bom? Ó, presta atenção. Assim diz o Criador. Aí na sua Bíblia, quando você for ler, vai estar escrito Senhor, mas você abandona esse Senhor. Tirar o Senhor, tirar o Criador, colocar o Senhor, que quer dizer Baal, tá? E aí tem Deus na frente, ó. Esse Deus quer dizer Zeus. Tá? Tiraram o Z lá e colocaram o D lá para ficar Deus, mas é Zeus. O I da mitologia grega, já falei, né? Então eu vou ler assim, ó. Assim diz o Criador, onde está Senhor é Criador, onde está Deus é Yahweh. Assim diz o Criador Yahweh. Não é tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de meus servos,
os profetas de Israel, os quais naquele dia profetizaram durante anos que se traria contra eles. Aqui é Yahweh falando para o profeta Ezequiel profetizar, né? Os meus servos, os meus profetas, já não profetizaram, os de Israel, os quais naquele dia profetizaram durante anos que eu te traria contra eles. Mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Criador Yahweh. Aí vai estar Senhor Deus, né? É Criador Yahweh. A minha indignação será despertada. A minha indignação será despertada. Naquele dia a minha indignação será despertada. Digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Ó, na terra de Israel haverá um grande tremor. Tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Lagartixa, lagarto, cobra, né? Todos os répteis que arrastam pela terra, tá bom? Face da terra. E todos os homens que estão sobre a face da terra. Ó, aí já não é só de Israel, né? É na face da terra. Os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Criador Yahweh. A espada de cada um se voltará contra o seu próprio irmão. Eu vou parar aqui no versículo 21, depois eu vou voltar aqui no livro de Ezequiel, né? Tá na Bíblia, no capítulo 38, depois eu vou voltar aqui. Pessoal, é uma profecia profunda sobre o final dos dias, sobre o final dos tempos, que o pai chamou Ezequiel e falou: Ezequiel, vá lá e profetiza contra Gog e contra Magog, o príncipe de Meseque e de Tubal, e diz que eu sou contra eles. Então ele falou para Ezequiel profetizar. Então, pessoal, isso está para acontecer porque está havendo todo esse envolvimento político na face da terra, está havendo todas essas guerras na face da terra, em vários países, né? Lá na Índia, até naquela guerra da Índia, né? Que agora deu uma acalmada lá, e o Paquistão. Mas tem a Síria ali que não para de guerrear também, né? O Israel foi lá esse dia agora, soltou mais um pouco de bomba lá para revidar a morte de uns que está do lado de Israel. Enfim, isso tudo aí é uma patifaria, isso tudo aí é uma atitude satânica do diabo que o Criador do universo está permitindo para que acelere a chegada do anticristo. Então o que acontece? Tem a guerra da Índia e do Paquistão, que deu uma acalmada, tem a guerra de Israel, que essa é uma guerra bíblica também, contra o Hezbollah ali, e contra ali o Hamas, e aí virou contra o Hezbollah, contra o Líbano, aí essa guerra de lá já virou contra o Iêmen também, né? Os Houthis, que é o Iêmen. Sem contar com o Jihad Islâmico também, que está ali na faixa de Gaza, um pouquinho, mas tem, que é terrorista também. E aí já virou a guerra pro lado do Irã também. Porque o Irã já começou a ter aquele problema de atacar Israel, Israel atacar o Irã. E agora entraram com essas ideologias que acalmou a guerra ali. Por que eu estou entrando nesse assunto aqui da geopolítica? Eu acabei de ler uma profecia tão forte e estou entrando no assunto da geopolítica, porque está envolvida nessa profecia aqui, ó, que eu disse, que eu li aqui, tá bom? Naquele dia, o pai, ele vai ficar indignado, porque ele mandou Ezequiel profetizar e ele falou assim, ó, assim diz o Criador Yahweh, ó. Não és tu aquele profeta que eu mandei você profetizar naquele dia? Você profetizará que profetizaram no anos passados, nos anos antigos, que te traria contra eles, eu vou trazer vocês contra ele. Ele mandou ele profetizar contra Gog, tá aqui, ó. Mas no versículo 18, ó. Mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz ao Criador Yahweh,
A minha indignação será despertada. É o versículo 18 do capítulo 38. Gog, pessoal, é aonde está o Vladimir Putin ali, guerreando contra o Vladimir Zelensky ali, contra ali o pessoal da Ucrânia. Gog é o povo de Magog, é a Rússia. E aí no capítulo 39 também fala, e aqui no 38 mesmo fala, que é para ele profetizar contra o príncipe de Meseque e de Tubal, o príncipe de Rosh. Rosh quer dizer Rússia. Então ele mandou o profeta profetizar, já desde os passados, como nós vemos aqui, desde os tempos antigos, anos antigos, que ele traria. Ele fala aqui no versículo 18, que eu te traria para a terra de Israel, diz o Criador Ial. Mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Criador Ial, a minha indignação será despertada. Então a indignação do Criador do Universo, irmãos, vai ser despertada totalmente em poucos dias aí pela frente, quando o príncipe de Meseque de Tubal, o príncipe de Rosh, que quer dizer Rússia, que é o Vladimir Putin, ele vai vir para cima. Ele vai vir para cá, para um campo aberto, que é o deserto, porque ele está em guerra lá contra lá o Vladimir Zelensky lá e contra a Ucrânia, mas daqui a pouco fala que ele vai dar meia volta e vai acontecer isso aqui que o pai está falando. Ele vai vir para cima do povo de Israel para fazer despojo, para querer tomar a riqueza de Israel ali. E aí o pai vai vir com a indignação, o Criador de todo o universo vai vir com a sua indignação contra Gog, contra o príncipe da Rússia, que é Vladimir Putin. Aí, irmão, o que acontece? Tudo isso está sendo preparado pelos políticos, pelos grandes empresários, os milionários, ou melhor, esses milionários que estão na América, que estão nos Estados Unidos, que estão em outros países também, esses grandes empresários e milionários, eles estão tudo envolvidos nessa ideia de que tem que fazer a taxa para oprimir os países, tem que mandar a sanção para outros países, tem que sancionar a Rússia e tem que sancionar ali o Vladimir Putin. Então esses políticos estão sendo assim usados de uma tal maneira tão forte que o Criador do Universo está permitindo Satanás usar esse povo para poder acelerar a chegada desse anticristo, aí desse antimachia que eu citei, que está lá no 2 Tessalonicenses capítulo 2, e até no versículo 6 ou 7 fala que ele tem a eficácia de Satanás, que ele vai ministrar segundo a eficácia de Satanás. E esse anticristo, ele já existe, ele já está na terra, ele já é um político. Estou dando uma pincelada aqui para você entender o quanto que é grave isso que vai acontecer. Então a gente vem aqui para Apocalipse, né, para falar do anticristo claramente para você. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, fala assim, ó. No versículo 9 fala assim, ó, e foi precipitado o grande dragão, aquilo que eu citei agora há pouco, que eu falo em todos os vídeos aí, né, que veio para enganar. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Eu já falei aqui no vídeo para você, né, essa passagem. Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus malaquins, né, na Bíblia vai estar anjo, mas não tem a letra J, então é malaquins, tá? Então os anjos, eu vou ler conforme está na Bíblia, porque eu já tenho vídeo no canal ensinando sobre esses verdadeiros nomes aí, ó. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, né, que é os malaquins, foram lançados com ele. Então ouvi aqui a visão do apóstolo Yohana, que está na Bíblia, apóstolo João. Lá no livro, aqui no livro de Apocalipse mesmo, no livro de Revelação. Essa é a visão do apóstolo que teve quando ele foi arrebatado lá para junto do Pai. Ele estava no deserto, ele estava ali na ilha de Pátimo preso, porque pregava a palavra, pregava sobre Ial e sobre Alja, então ele foi preso, como os outros apóstolos foi preso também. E ele teve essa visão ali, ó. Então é a visão do apóstolo João, está na Bíblia, no Apocalipse, né, que o nome dela é Yohana. Então ele fala assim, ó, então eu vi uma grande voz no céu,
que dizia, céu quer dizer chamaim, porque não tem esse el também, eu já disse em vários vídeos aí, tá no canal, tá? É a chamaim, mas aqui tá céu, eu vou ler assim para você entender. Então eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegado a salvação, a força e o reino do nosso Pai. Aí vai estar do nosso Deus, né? É do nosso Pai, o nosso Ial. E o poder do seu Cristo, ou seja, o poder do seu ungido, porque Cristo é ungido, aquilo que eu falei no começo do vídeo. Jesus quer dizer porco, javali e cavalo, mas Cristo quer dizer ungido. Então ele fala assim, né? Então, o poder do seu ungido, que é Cristo, que está na Bíblia aí, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. Eles, ó, preste atenção porque vai ter uma grande revelação aqui que eu vou falar sobre esse anticristo para você, ó. Aí no versículo 11 fala assim, ó, eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, os céus, e vocês que nele habitam. Ó, alegrai-vos o céu e vocês que nele habitam. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher, que deu à luz um filho varão. Essa mulher que dá à luz um filho varão, eu vou estar explicando aqui para você, é a igreja, né, denominacional, é a igreja na face da terra do homem, a igreja denominacional, e ela dá à luz um filho varão, ela dá à luz a igreja que vai subir agora no primeiro arrebatamento, que é o varão, o homem varão, que é a primícia que está em Apocalipse 14, versículo 4. Então, quando o dragão se viu lançado na terra, ele perseguiu a mulher. Mulher quer dizer a igreja, mulher quer dizer denominação, tá? A igreja de Roma, a igreja católica e as demais que veio dada a luz por ela. Porque aí veio as evangélicas, veio as outras religiões, tudo lançada, tudo parida, né? Tudo dada a luz pela igreja católica. Na época de Roma, né? Que existia então os imperadores e aí virou a lei dos papados, entrou os papas e até recentemente é papa. Daqui a pouco vai voltar a operação do imperador de novo, que esse imperador já está na Europa. Esse cara é um político, um grande político, está lá na Europa, ele está sendo chamado já de imperador. Ele está sendo chamado de Deus Júpiter. Ele está sendo chamado de príncipe lá. Vou entrar já nessa causa aí, vou citar quem que é esse cara e o nome desse cara que é o filho de Satanás, ó. Mas o versículo 13 do Apocalipse 12 fala assim, ó, quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher, que eu acabei de falar para você que é a igreja, que deu à luz um filho varão. A mulher vai dar à luz o filho varão, vai dar à luz aos fiéis, as que saiu de dentro da religião, que saiu de dentro da igreja denominacional, que abandonou a religião, que abandonou o homem, que abandonou os falsos profetas, esse falso ensinamento, como eu já tive também, passei por lá pela religião durante 10 anos, que eu já falei para vocês. Depois eu fiquei 10 anos fazendo campanha de avivamento, porque quando eu saí da religião com 10 anos de ministração lá errada, eu tive a revelação da palavra, a revelação dessas verdades. Aí eu saí para fazer campanha de avivamento no Brasil nos anos 90. Muitos de vocês que estão aí olhando esse vídeo agora, talvez não tinha nascido. Se tivesse nascido era menininho, era criancinha ainda. Porque foi nos anos 90 que eu comecei a trazer esse grande avivamento depois de 10 anos na religião para o Brasil. Um avivamento para despertar a fé das pessoas, para as pessoas entenderem que não é religião, que não é religiosidade, que não é denominação, porque todas elas vêm dessa mulher aqui que deu à luz o filho varão. O filho varão sai do meio deles. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Lá está escrito isso, para sair do meio deles. Sai do meio deles, meu povo, porque o pecado deles chegar até a mim. Senão você vai ser cúmplice do pecado deles também. Não incorra nessas coisas erradas deles também. Sai do meio deles. Foi quando eu saí, né? Nos anos 90 da religião. E fiquei 10 anos fazendo ministração de avivamento no Brasil. Depois fiquei um tempo afastado para obter esses restantes das revelações, para trazer a revelação agora no final dos tempos.
A revelação agora sobre o arrebatamento e sobre a tribulação que vai entrar para aqueles que vai ficar. Que é o que nós lemos aqui, ó, no versículo 11 e 12. Ó. Eles o venceram. Eles. Quem que é eles? Aqueles que venceram agora, saindo da religião, saindo do nome errado, saindo do nome de blasfêmia, que é Jesus, que é porco, javali, cavalo, saindo do nome de Zeus, que é um ídolo da mitologia grega, e saindo do nome que é Senhor, que quer dizer Baal. Então é Criador, é Ial, né? E não é Jesus, é Yahshua o Machia. Então aqui no 11 fala assim, ó, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Vencemos pelo sangue do nosso irmão mais velho, que morreu lá no madeiro para tirar os nossos pecados, nos transportar do império das trevas para o reino da luz, como está no livro de Filipenses, né? Escrito em várias partes da Bíblia e no Novo Testamento. Mas eles o venceram pelo seu testemunho. Eles não amaram a sua vida até a morte. Agora o 12, ó. Pelo que alegrai-vos o céu, alegra o céu, e vocês que nele habitam. Esses vocês que nele habitam é a igreja que vai subir agora no primeiro arrebatamento. É o homem varão. É a primícia. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habita. Ai dos que habitam na terra. Vai ter os que habitam na terra. Ai dela terra, mas eles que habitam na terra é o ímpio. É o homem que vai ficar aí. Presta atenção na leitura até embaixo para você ver que não é o ímpio, que é a igreja que vai ficar para trás. A igreja rebelde. A igreja que não entra no nome verdadeiro. Que não confessa que é Yahshua ou Machia que morreu lá no madeiro. Fica falando que é Jesus que morreu na cruz. Quem morre na cruz é um porco, javali, cavalo mesmo. Pode morrer na cruz, mas o nosso irmão mais velho morreu no madeiro. Aí você vai ver que é a igreja, ó. Pelo que alegrai-vos o céu, e vós que nele habitam. O versículo 12 do capítulo 12. E os que habitam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo, o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo, pessoal, ele vai descer de lá do segundo Chamaim, né? Que a religião fala segundo o céu, mas não tem céu, não tem ciel. Esse é o sobrenome de um demônio, né? É um ídolo da mitologia carnanéia. Já tem vídeo no canal falando sobre isso daí. Então, o que acontece? Ele vai descer porque o homem varão, a igreja primeira, a primícia vai subir, que está em Apocalipse 14, versículo 4. Vai subir porque ela saiu do meio deles. Ela não tocou em nada impuro, como diz lá em Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Sai do meio deles, povo meu. Não toque em nada impuro, não toque em nada imundo, porque senão vocês vão ser cúmplices do pecado deles também. Vocês vão ser culpados também. Sai do meio deles, porque o pecado deles já chegaram até a mim. O Criador falando lá em Apocalipse 18, versículo 4. Aí a gente sai do meio deles. Você tem que sair do meio deles, pessoal. Você tem que sair do meio dele, meu irmão. Você tem que sair do meio dele, minha irmã. Tem que sair da religião, da religiosidade, entrar na revelação da palavra e confessar o verdadeiro nome do Criador. Porque o diabo vai descer até a voz. O homem varão, a primícia vai subir, que está em Apocalipse 14, 4, que é o homem varão, que está em Apocalipse, no capítulo 12, aqui no versículo 5, fala que o homem varão vai subir, ó, e ele vai ser levado para Chamaim. Aqui na Bíblia está escrito céu, mas não tem céu, esse céu é um demônio, então é Chamaim. Então o que acontece? Ó, a mulher que dá à luz ao filho varão, ó, então ele vai subir para o céu, ó. Ele vai subir para a Chamaim, né, que está escrito céu, mas é para Chamaim. Ele vai ficar lá. E o diabo, que vai descer a voz, vai vir porque os ungidos que vai subir, os obedientes que vai subir, a primícia que vai subir, vai botar o diabo de lá para baixo, que ele tem o trono dele lá no segundo céu. Lá na segundo céu não, lá na segunda Chamaim, né? Tô falando do céu porque está escrito céu na Bíblia, para você não se perder na hora que você for ler aí, nas anotações que você está fazendo. Então o homem varão está no Apocalipse 12, versículo 5. Agora eu já estou lendo o versículo 2 aqui, ó, que está falando aqui, ó. Pelo que alegrai vocês que está no céu. E ai daqueles que habitam na terra, porque o diabo não habita na terra, porque e no mar, porque o diabo desceu a voz. É isso que eu estou falando. O diabo vai ser jogado lá de cima para baixo. E ele vai vir para a terra furioso. E tem grande ira. Está escrito aqui no versículo 12. Ó. Tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, ele vai ser lançado na terra pelo homem varão que vai subir, pela igreja primitiva,
pela primícia. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher, que deu à luz um filho varão. Quem que deu à luz um filho varão que vai ser perseguido? A mulher. E quem que é a mulher que eu falei para vocês? É a igreja denominacional, é a religião, é Roma, é a igreja católica que pariu a igreja evangélica, que deu à luz as igrejas evangélicas. E aí surgiu as igrejas evangélicas na época do Martinho Lutero lá. Então, irmão, o que que acontece? Acontece o seguinte, ó o versículo 13, ó. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz o filho varão. E foram dado à mulher, preste atenção, ó, e foi dado à mulher, ou seja, foi dado à igreja do Criador, que ficou para trás, as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a igreja do Criador, a mulher que está esparramado pelo Oriente Médio, que está pela Europa, que está pela Ásia, que está pela América, né, por lá dos Estados Unidos, que está também lá no Oriente, a igreja do Criador, igreja corpo, que crê no Criador, vai entender que o nome dele é Yahweh, que o nome do Salvador é Yahshua, que é Ruach Kadosh está dentro dela, ela vai ser perseguida por esse dragão, que é Satanás, usando esse homem, que é um grande político que está na Europa, que eu já vou citar o nome dele agora mesmo aqui para você, daqui a pouco eu já estou chegando nessa causa aí, ó. Então presta atenção, pessoal. O versículo 13, quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas, né? Para ela fugir para o deserto, para que ela fosse alimentada por um tempo e metade de um tempo. Quanto que esse tempo é metade de um tempo que está aqui no versículo 15? Ó. Então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Então o dragão, irmão, que é o Satanás, que vai estar montado nesse filho dele aí, que ele vai entrar nesse homem e ele vai agir nesse homem que é o anticristo, o homem da impiedade, que está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, ele vai perseguir a igreja do Criador que vai estar esparramada pela face da terra. Aonde ele vai se apresentar lá em Israel para fazer o acordo de paz, após aquela palavra que nós lemos aqui no começo do vídeo, que está lá em Ezequiel, né? Eu vou falar Ezequiel para você não se perder, mas o nome dele é Ezequiel. Que o pai vai ficar indignado porque Gog vai vir para cima de Israel, vai vir atrás de Israel, e o pai vai ficar indignado e ali ele vai tratar com eles. Nós lemos ali já no Ezequiel 38, né? Ezequiel 38, nós lemos lá no versículo... Ezequiel 38, nós lemos no versículo 14, ó, né? Onde assim diz o Criador Yahweh: não é tu aquele que profetizou já desde a época antiga? Desde antigamente os profetas do Criador, os ungidos do Criador, os capacitados pelo Criador do Universo, vem trazendo essas palavras, irmão, desde a antiguidade, desde 3.000 anos atrás, 2.500, 2.600 anos atrás, como Daniel falou quando ele estava preso lá na Babilônia. Ezequiel também estava preso no cativeiro, ele estava na Babilônia no cativeiro também. Ezequiel, ele trouxe essa profecia estando preso lá na Babilônia, irmão. O Criador revelou algo profundo para eles. E quando o apóstolo Yohana, que é o João que está no Apocalipse, ele teve a revelação também desse livro de Apocalipse inteiro aqui, ó, todo sobre o arrebatamento, sobre essa serpente que nós estamos lendo aqui, sobre a tribulação. Ele estava na ilha de Pátimo preso porque ele pregava a verdade, então na época, né, os imperadores prenderam eles lá. Ele ficou preso lá. E aí o que acontece? Ele foi arrebatado em sentido ali para o pai dar a ele, porque ele sempre foi fiel, né? Tremendo apóstolo Yohana, que eles falam João. E ele deu toda essa visão para ele escrever esse livro aqui de Apocalipse aqui, ó. Mas olha o versículo 16, ó. Mas então ele abriu a boca para lançar água da sua boca atrás da mulher. Versículo 15. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água,
como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Essa água que o Satanás vai lançar é um exército de gente. E água quer dizer multidão de pessoas. A água quer dizer isso, irmão, multidão de pessoas. Então o que acontece? Ele vai lançar um exército dele atrás da mulher que vai fugir para o deserto, que é o Brasil. Por isso que eu falei no vídeo anterior que eu acabei de lançar, que eu ia falar sobre o mapa mundial aqui para vocês. Você pega o mapa mundial, você abre ele assim, você olha ele inteirinho, você vê os desenhos ali, você vê que tem em forma de um dragão. E uma mulher ali, com a barriga com um nenenzinho dentro, significa homem-varão. E aí você vê do lado esquerdo, assim no mapa mundi, você vai ver a África, depois você vai ver a Europa, aonde está o anticristo, na Europa. Então você vai ver ali, em forma de um dragão ali, ó, a Europa ali onde está a França, vai trazer em forma de um dragão com a boca aberta, querendo arrebatar aquela criança que está naquele desenho em forma de uma criança, para arrebatar ali é os Estados Unidos, né, das Américas, que vai quebrar agora. É os Estados Unidos que vai quebrar. Por que os Estados Unidos vai quebrar? Porque os Estados Unidos, ele está lançando essas taxas tudo para os países aí. Vou entrar na geopolítica um pouquinho para você entender. Ele está entrando aí nessa ideia de lançar as taxas, sanções contra os países, e os países eles vão retalhar. O Brasil mesmo, eu creio que o Brasil vai retalhar, porque é uma taxa muito alta, 50 com mais 25 que já tínhamos, dá 75. Agora a Ucrânia, assustado lá, né, com o Vladimir Putin, achando que o Vladimir Putin vai invadir a Europa, e não vai, ele vai vir para cá, pro lado de Israel, porque nós acabamos de ler lá em Ezequiel, né, que ele vai vir pro lado de Israel. O pai que falou, eu não falei para você, Ezequiel, falar para eles que ele vai vir pro lado de Israel? Aí o Vladimir Putin aqui, irmão, daqui a pouco vai virar as costas para a Ucrânia e vai querer vir pro lado de Israel, por quê? Porque ele já está recebendo também lá mais uma sanção dos Estados Unidos da América, do Donald Trump. Aí a China já recebeu de novo lá mais uma taxa, né? E aí também o Canadá já recebeu, o México também já recebeu, já está todo mundo recebendo, além do Brasil que recebeu uma pesada agora. Uma pesada não é um chute não, é uma taxa pesada que eu estou falando, não é um chute não, tá? Pontapé não. Ele recebeu uma taxa pesada. E aí o que acontece? Acontece que agora esses países também vão retalhar. Eles vão retornar, eles não vão aguentar pagar essa taxa. E aí o Vladimir Putin lá já está meio chateado com o Vladimir Putin já tá até aqui assim, ó, até aqui não, até lá no pescoço dela, cheio já com o Donald Trump, né? Com o J.D. Vance, que é o vice-secretário dele, já tá também de saco cheio, já tá de cabeça cheia com o Marco Rubio. E ainda tem aquele Elon Musk lá também, né? Que tá cheio de tecnologia lá para querer complicar a internet dos países aí. Então o que acontece? Os Estados Unidos está se preparando para vir para cima do o Irã de novo. Só que os Estados Unidos está se preparando para vir por terra. E quando os Estados Unidos vir por terra para cima do Irã, pessoal, ele vai quebrar a cara, porque o Irã por terra não perde guerra não. É que nem lá no Vietnã, quando os Estados Unidos foi para lá, perdeu a guerra lá, saiu correndo de lá. Por quê? Porque os caras conhecem as trincheiras, conhecem os buracos. E lá no Irã também, os caras vai os Estados Unidos por baixo ali, ele vai quebrar, e dentro dos Estados Unidos vai haver uma guerra civil. Já estou falando para vocês nesse vídeo, presta atenção no vídeo, vai haver uma guerra civil lá dentro dos Estados Unidos, porque tá cheio de barbudo de calça jeans lá, né? Porque é os barbudos de turbante, mas eles saíram do Irã e eles passaram a usar calça jeans para disfarçar, está tudo dentro dos Estados Unidos lá, e vai haver uma guerra lá dentro civil, vai haver uma revolta do povo. Por quê? Porque os países que estão sendo taxados e sancionado pelo Donald Trump vai retornar, vai revidar, vai retalhar. E os Estados Unidos depende do Brasil, por exemplo, ele depende do ferro, depende do aço, depende do café, depende da laranja. Do Brasil ele depende da galinha, da carne de frango, da carne de vaca, ele depende de muitas coisas do Brasil. E o Brasil não tem que ficar no pé dos Estados Unidos, né? Então eu creio que o pai escolheu o Brasil como a arca, né? Eu até lancei esse vídeo aí, que está no canal que acabou de chegar,
no YouTube, eu pus um desenho da arca, né? E o Brasil é a arca do Criador, tá lá, esse vídeo que eu acabei de lançar. E esse vídeo aqui eu tô falando do anticristo, do antimachia, porque ele vai se apresentar em pouco tempo, porque essas guerras aí vai trazer o quê? Vai trazer o quebra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai quebrar, o Donald Trump vai se fortalecer, né? E vai se orgulhar, o Vladimir Putin, e aí os Estados Unidos vai quebrar, porque essa guerra que ele vai tentar importar por terra lá, no Irã, ele vai perder essa guerra lá, porque Irã por terra não perde guerra lá, o exército deles é muito grande e eles conhecem os buracos lá. Aí, o que acontece? Acontece que nesse momento aí dessas guerras, o Vladimir Putin vai virar as costas para a Ucrânia, que vai querer vir para Israel, aonde vai acontecer essa guerra aí, pessoal, do Gog e Magog, que está em Ezequiel 39, essa guerra que nós acabamos de ler ali, né, no livro de Ezequiel, né, Ezequiel, que o pai falou ali para Ezequiel profetizar, né, para Gog. Então, o que acontece? Gog é a Rússia, é aquele país lá, e o príncipe de Meseque de Tubal, o príncipe de Rocha é o Vladimir Putin. E os Estados Unidos quebrando lá, ele vai quebrar lá dentro também, porque vai haver uma guerra civil, porque vai faltar muita coisa nos Estados Unidos, vai faltar o nosso franguinho, vai faltar a nossa carninha, o nosso cafezinho, a nossa laranjinha, não vai tomar mais suquinho, né? Aí, o pau vai quebrar lá, o pau vai cair a folha lá, dentro dos Estados Unidos. Então vai haver, então, o momento de vir, então, essa guerra do Gog e Magog, é a hora que vai haver o arrebatamento da primícia, é a hora que vai haver a manifestação deste anticristo aqui, que ele vai se apresentar, ó. Então, o que acontece? Nós estamos lendo aqui, vamos terminar, né? O versículo, em Apocalipse, no 13, né? No 12, nós vamos ler no versículo 15, ó. Então a serpente lançou da sua boca a água atrás da mulher, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse tragada, arrebatada pela corrente. Eu já falei, água significa povos. Na Bíblia fala que a água significa povão, significa gente. Então esse anticristo Satanás vai lançar esse exército que ele está preparando lá, OTAN, né? Por isso que tem a OTAN, a União dos Países da Europa lá, é lá na Europa que está o anticristo. Ele está lá na França, né? É o presidente da França, é o Emmanuel Macron, é o escolhido. Ele é o filho escolhido para ser o imperador mundial. Ele vai voltar a imperar de novo. Ele já está sendo chamado de príncipe de Andorra lá na França. Ele já está sendo chamado de Deus Júpiter lá. Ele já está sendo chamado lá de um grande líder, de príncipe. O cara que vai trazer a paz. Então o que acontece? A hora que houver essa guerra de Gog aí, vai haver um estrondo no Oriente Médio, vai derrubar os soldados da Rússia, do Irã, do Iraque, da Síria, de todo mundo que estiver unido com o Vladimir Putin ali, tá em Ezequiel 39, né? Eles vão cair tudo por terra ali, vai haver um tremor. Como nós vemos ali atrás, os répteis, né, todos aqueles que se arrastam pela terra, os bunkers, né, que os caras estão fazendo, as ilhas, os buracos que os caras estão fazendo para morar dentro, né? Tem um monte de ricão aí, um monte de empresário, um monte de líder nesses países aí fazendo um buraco no chão. Então, o apóstolo Yohanan teve a visão sobre esses bunkers, né? Sobre esses buracos que os caras iam fazer nessa época agora do século XX, há 2000 anos e 20 atrás, irmão, 2000 anos e 25, né? Precisamente, não, 2000 anos e 900, mais ou menos atrás, que João tinha uns 70, 80 anos, quando ele foi arrebatado em sentido e teve essa visão de Apocalipse, né? O apóstolo Yohanan, eu tô falando João porque tá escrito João na Bíblia, tá? É Yohanan o nome dele. Então ele teve essa visão e ele fala aqui, ó, ele fala assim, ó, no Apocalipse, capítulo 6, marca aí, são revelação profunda para vocês. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15, ó. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todos os escravos, e todos os livres, se esconderá nas cavernas e nos penhascos dos montes. E apóstolo João fala assim, e eles diziam, né? E eles vão dizer aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos
do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então esses caras, esses grandes empresários, latifundiários, lideranças mundial que estão fazendo bunker, que estão fazendo buraco debaixo da terra para morar dentro, estão sabendo dessa perseguição, estão sabendo que vai vir essa ira do Criador. Como ele vê aqui no versículo 17, pois é vindo o grande dia da ira deles. Não é dele, não, é deles, é o pai e o filho, Iau e Iausha, irado, porque Iausha vai vir como leão agora. Ele foi como cordeiro, ele veio como cordeiro e morreu por nós como cordeiro, mas agora ele vai vir como leão, ele vai vir para arrebatar a presa que é o anticristo. Está no versículo 17 do capítulo 6 de Apocalipse. Então eles vão fazer buraco, vão fazer bunker, né? O apóstolo João, que é o Yohana, ele já teve essa visão lá 2000 anos atrás. Na época que ele estava na ilha de Pátimo, que ele foi arrebatado em sentido para ter a visão do Apocalipse inteiro. Então hoje, pessoal, esse pessoal está tudo fazendo buraco. Elon Musk tem bunker. Aquele príncipe lá da Arábia tem bunker. Lá no Irã tem bunker. Lá no Egito tem bunker. Aonde tem esses grandes líderes tem bunker. O Elon Musk tem bunker. Aqui no Brasil tem um cara que tem um canal aí, que eu não vou citar o nome, nem o nome dele, mas ele também deve ter um bunker, porque eu já vi ele dentro do lugar, parece um bunker, lá dentro, né, fazendo vídeo. Ele faz vídeo todos os dias. Ele traz um nome errado, fala que é Deus, que é Zeus, ele fala que é Senhor, que é Baal, ele fala que é Jesus, que é porco. Ele fala, ele não tem a revelação e não fala, ou tem o conhecimento e não pratica, para não perder a multidão de seguidores que ele tem no canal. Ele tem um canal com muitos seguidores, milhões de seguidores. Mas o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, como diz Yahshua Mashiach, o Filho do Criador, aquele que morreu por nós, o Salvador. O que adianta o homem granjear o mundo todo e perder a sua alma? Não adianta nada. Então faz isso por dinheiro. Então, o pai me revelou isso quando eu comecei a fazer vídeo. Adianta granjear o mundo todo e perder a sua alma? Aí o pai falou, vale mais para mim uma alma do que o mundo todo. Vale mais para o Criador essa alma, esse cara aí, para o Criador convertido de verdade, falando o nome verdadeiro e sem ninguém trazendo dinheiro para ele através do YouTube, do que o mundo todo perdido. Vale mais ele pro Criador do que o mundo todo, que esse monte de gente que ele está enganando, que ele está falando essas atrocidades aí, desses nomes errados, tá levando uma multidão de gente que são seguidores do canal dele. Mas não vou dar o nome dele, é o nome do canal, mas esse cara, ele tem todo dia ele tem a ministração, todo dia ele tem os vídeos dele, fica gravado depois, é ao vivo, tá? Então o que acontece? Não adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma. Então esse pessoal aí que está fazendo esses bunkers, esse cara também parece que tem um bunker, vai querer se esconder lá, então ele deve saber que ele vai ficar na tribulação, né? Porque os bunkers é para esses caras que estão sabendo que vai vir a tribulação e que vai vir a indignação do Criador. E como nós lemos lá, na hora da guerra de Gog e Magog, o pai vai mandar meteoros na cabeça dos soldados lá, dos exércitos que vai estar lá na terra. Ele vai mandar pedra de Saraiva, ele vai mandar um monte de torpedo ali para cima deles, para não deixar eles chegar até Israel. Eles não vão chegar até Israel, eles vão parar no meio do caminho. Vão parar num campo aberto ali no deserto, que é o que está escrito na Bíblia. Então, pessoal, esse anti-Mashiach aqui, esse anticristo aqui, que é o presidente da França, Emmanuel Macron, Frederico Michael, o nome dele, Emmanuel Macron, Frederico Michael, é ele que está do lado da Ursula, né, da Ursula von der Leyen, né? Tem a Ursula von der Leyen ali, que ela é a presidente da Europa ali. Aí tem a OTAN, né, que tem o presidente da OTAN também. E eles estão todos reunidos ali. E a palavra final ali, a palavra forte ali é do Emmanuel Macron, que é chamado de príncipe de Andorra, é chamado de Deus Júpiter lá na Europa. E ele sai nas capas de revistas, sai nas capas de jornais. E ele está do lado dessa Ursula von der Leyen, que é a presidenta, mas é ele que dá a palavra, é ele que fala, é ele que tem a liderança, e ele vai ser lançado como um grande líder mundial, porque ele vai fazer o acordo de paz lá com Israel, depois que vir essa guerra aí, que os Estados Unidos vai ser destruído ali, Israel vai sair como vitorioso, porque o Vladimir Putin vai para cima de Israel, mas vai parar no meio do caminho no deserto, então vai haver um tremor de terra, vai haver ali como que Israel ganhou toda a guerra, mas foi através do sobrenatural, através da atitude
atitude do nosso pai Ial, que vai ali através dos malaquins, né, que a religião chama de anjo, vai metralhar os caras ali, vai jogar pedra de saraiva, vai jogar enxofre, que vai explodir vulcão. E aí, como nós lemos lá atrás, né, os peixes, os répteis, as montanhas, as ilhas vão se dissipar, vão cair, porque vai ter tremor de terra. Esses bunks que os caras tá fazendo, como eles falaram aqui, ó, né, eles falou aqui, ó, pois é vindo a grande ira, o grande dia da ira deles. Mas no versículo 16 eles falam assim, ó, e dizias aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que vem. A palavra tem poder, pessoal, tem poder na palavra. Eles vão falar para os montes cair sobre eles e vai tremer e eles vão morrer sufocados lá dentro. Vai acabar, vai haver um limpo, irmãos, da impiedade dos ímpios nesse dia que está para correr aí, para acontecer, o Gog e Magog. Então, pessoal, eu estiquei bastante o vídeo aqui para falar da atitude desse anticristo, que é o imperador de Roma, que é o imperador novamente que vai predominar o mundo, que vai ser o anticristo. É o Emmanuel Macron, está sendo chamado já de imperador lá, está sendo chamado de Deus Júpiter lá, está sendo chamado já de príncipe lá. Então, ele vai entrar para fazer o acordo de paz lá em Israel, depois dessa guerra de Gog e Magog, depois desse tremor, ele vai ser chamado para fazer o acordo lá da paz. Porque vai morrer muita gente, vai morrer muito exército, muito soldado, e aí Israel vai ficar como vitorioso ali, então eles não vão levar os Estados Unidos porque vai estar quebrado, que ele vai vir por terra para cima do Irã e vai quebrar, vai ter uma guerra civil lá dentro. Então vai sobrar para a Europa, que já está fortalecendo a Europa, está fortalecendo o Emmanuel Macron, a Europa está se juntando lá com essa Ursula von der Leyen, já juntaram lá 1 trilhão de euros para poder se proteger, comprar arma, investir, e tem um exército sendo preparado pela Europa lá muito forte, que são esse exército aí que vai estar à disposição do anticristo. Então, pessoal, isso está para acontecer, é a tribulação que está para chegar, tudo está acontecendo, essas taxaiadas, essas sanções, essa atitude do Satanás laranja ali, né, perseguindo os países aí, essa atitude de Vladimir Putin ali, daqui a pouco ele vem para cima de Israel e ele vai cair por terra ali, aí vai ser a guerra de Gog e Magog, então vai começar a tribulação. E vai ter um arrebatamento aí, nesse instante, que é o arrebatamento da primícia, daqueles que confessam o verdadeiro nome do Pai, aqueles que andam em Yal, que andam em Yalcha, na comunhão com o Ruach Kadosh. O que acontece? Temos que entender essa verdade para sairmos dessa tribulação e ir embora como primícia. Senão vamos ficar na tribulação, quem não tiver na obediência dessas verdades, dessa palavra. Isso tudo é 45 anos de estudo, de busca, oração, e jejum e consagração para ter as revelações dessas verdades. Para sair da religião de 10 anos como pastor, como ministro, 10 anos como missionário, ministrando avivamento no Brasil, e agora voltamos a ministrar, depois de uns anos, essas verdades que vieram de revelação para nós no passar dos tempos. Então eu estou terminando esse vídeo aqui e vou pedir para você. Você viu esse dedinho aí, ó? Dedinho não, é dedão, né? Aperta nele, dá um like se você ainda não fez isso, dá um like, que é de extrema importância. Tem um escrito aí, tá escrito no meio do seu celular aí, bem no meio, tá escrito assim, compartilhar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe o vídeo com as pessoas, tá bom? Mande para todo mundo que você puder mandar, para que elas entendam essas verdades que está para acontecer no planeta Terra, e principalmente aqui no Brasil também, que vai ser o deserto, que o povo vai fugir para cá para se esconder da perseguição lá, mas vai chegar até aqui também, como nós vemos ali, vai soltar água da sua boca, que é um povo, que é o exército atrás da igreja aqui no Brasil também. Mas o Pai vai abrir a boca e vai engolir a água, como está escrito aqui no Apocalipse 12, né, que nós lemos, né? Ele vai abrir a boca, vai dar um terremoto, vai dar alguma coisa vai acontecer e vai engolir o exército desse Satanás aí que vai vir atrás do povo aqui no Brasil. Então, de alguma forma, o Brasil é escolhido pelo Criador, é protegido pelo Criador, é cuidado pelo Criador. Vai ter momentos difíceis, vai ter pressão, perseguição, como já está começando a ter, por esse Satanás laranja aí, né? Que está perseguindo o mundo todo aí. Mas ele não é o anticristo, não é o antimachia, não. O antimachia está lá na Europa. É de lá que vai sair, tá bom, pessoal? Então dá o like aí, você que não deu. Compartilha aí com todo mundo. E se inscreva no canal aí também. Fica inscrito no canal para você receber grandes revelações que vai surgir aqui. Que vou lançar pelo menos um vídeo por semana aqui. Para que venha orientar
a todos aqueles que entrarem aí nos vídeos, que compartilhar o vídeo, que assistir o vídeo, que se inscrever no canal. Se inscreva no canal aí, tá? Aperta na mensagem preta, aí vem um sininho, aperta no sininho, aí vem todos, aperta em todos. Você já é seguidor desse canal, vira seguidor do canal para receber essas revelações para você. Nesses últimos tempos que nós temos aqui na face da terra, antes desse tremor, antes desse arrebatamento da primícia e antes de começar essa tribulação, para nós entendermos e vivermos nessa verdade, para ver se nós vamos embora nesse primeiro arrebatamento aí, com Yahushua Mashiach, que vai estar lá em cima esperando nós. Dessa vez ele não vem, ele vai vir só depois da tribulação, nas nuvens, para arrebatar os que ficaram para trás, tá bom, pessoal? Eu vou continuar lançando o vídeo aqui, falando nessa causa e trazendo a revelação dessas verdades para todos vocês aí. Muito obrigado aí pela presença de todos, até o próximo vídeo.